está entristecido. Tempo de santificar, tempo de conserto, tempo de perdão, de reconciliação. Num abrir e fechar de olhos, a igreja subirá. Desperta enquanto é tempo, é já a última hora. Desperta, te prepara, a hora é agora. Jesus já vem buscar seus escolhidos. E quando a igreja for arrebatada, homens correrão de uma parte para outra em total desespero, gritando e dizendo: sumiu na terra um povo diferente, sumiu um povo que se chamava crente, sumiu um povo que falava a verdade, que protestava contra a iniquidade, sumiu os santos, os fiéis, os eleitos, sumiu da terra aquele povo barulhento, sumiu e foi morar no céu com Cristo. E agora a terra está entregue ao anticristo. E na nova cidade vamos ver o rio da vida, e no meio da praça está a árvore da vida, e as folhas da árvore servem para nossa saúde, onde não há doença, nem tribulação, nem dor. Lá é amor verdadeiro, é amor sem fingimento. Nós seremos herdeiros da glória além do firmamento, com a Santa Trindade, numa harmonia gloriosa, livres da falsidade, opressão do tentador. É necessário estar pronto, porque a hora é chegada. Uma primeira vigília, o mesmo de madrugada, para não ficar chorando quando o Senhor voltar. Pois o arrebatamento, cuidado, já perto está. É necessário estar pronto, porque a hora é chegada. Da primeira vigília, o mesmo de madrugada, para não ficar chorando quando o Senhor voltar. Pois o arrebatamento, cuidado, já perto está. Pois o arrebatamento, cuidado, já perto está. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Jesus está voltando, viu? Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que reina e vive para todos sempre. Glória a Deus. Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irei iniciar esse trabalho aqui nesta tarde para falar de Jesus, anunciar as boas novas, anunciar que Jesus está voltando, que é uma oportunidade para aqueles que querem se salvar, porque Jesus, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, deu o seu Filho único, para todos que nele cresçam, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha uma vida eterna. Jesus, ele oferece a vida eterna, mas essa vida eterna é para aqueles que nele creem, é para quem crê, porque a Bíblia diz em Marcos 16,15, quando Jesus ordenou: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Jesus deu uma ordem: vão pelo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Filho de Deus será salvo, mas quem não crê já está condenado. Jesus, ele deu uma ordem:
para pregar o Evangelho. Porque está escrito: como que vocês vão crer se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Homens, mulheres de Deus, estão no quatro cantos da terra, anunciando a sua volta. Esse mundo, breve ele vai acabar. Breve, a Bíblia diz que não ficará pedras sobre pedras. Tudo será destruído. Assim como foi em Sodoma e Gomorra, quando Ló saiu, choveu fogo. Assim será naquele grande dia do Senhor, porque está escrito que todo olho verá, todo joelho vai se prostrar diante de Deus, toda boca confessará que Ele é Senhor dos senhores. Aleluia. É por isso que eu estou aqui, para pregar uma mensagem de Deus, levar as boas novas, a mensagem do arrependimento. Porque é fácil entregar jornal, ficar parado em um canto e não falar de Jesus. Mas Jesus, ele deu uma ordem para uma igreja viva. Igreja não é templo, não é parede. São pessoas que servem a Deus em espírito e em verdade. Aonde Jesus não deixou escrito religião para o homem seguir. Porque religião nenhuma leva a Deus. Tanto evangélica, tanto católica, nenhuma leva a Deus. Porque está escrito em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem a mim senão pelo Pai. Ninguém vem até a Deus se não for pelo Pai. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela está se cumprindo cada dia mais. Nós estamos vendo os dias sendo abreviados, o tempo passando depressa. Logo, logo acaba o ano. E eu te pergunto nesta tarde: o que você tem feito para Deus nessa terra? O que você tem feito para Deus através desse corpo que você está hoje? Porque a Bíblia diz que depois da morte seguimos o nosso juízo. Não tem purgatório. Depois da morte você não vai para uma reza de sétimo dia. Depois da morte você não vai reencarnar em outro corpo. A Bíblia diz que depois da morte o homem segue o seu juízo. Haverá um juízo de Deus sobre essa terra. Haverá um tribunal de Cristo Jesus sobre cada um de nós, onde cada um de nós iremos compadecer o tribunal de Cristo Jesus. Ou você está achando que era só estar aqui nessa terra para viver, para beber, se divertir? Haverá um acerto de contas, e esse acerto de contas está se aproximando. O que Deus quer do ser humano é que se arrependa dos seus pecados e confesse ao Senhor e abandone os seus erros. É isso que Deus quer, que cada um de nós confesse os nossos pecados, que cada um de nós venha confessar e deixar. Porque é fácil dizer que ama Deus e continuar no pecado, dizer que ama Deus e continuar no crime, dizer que ama Deus e continuar matando, roubando, traficando, se prostituindo, e diz que ama Deus. É amor falso. Porque quem ama Deus larga o pecado. Quem ama Deus obedece os seus mandamentos. Glória a Deus. É por isso que lá no livro de João vai dizer que o Senhor Jesus, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas quando os receberam, foram dado-lhe poder para ser cheios filhos de Deus. Aqueles que receberam foram filhos de Deus. Você sabia que na terra há filho de Deus e há filho do diabo? Porque está escrito no livro de João: para isso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque em João 8,34, Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que pratica o pecado, ele é servo do pecado. Aquele que está no pecado, ele é servo. Aquele que está na bebida, ele é escravo da bebida, ele é escravo da prostituição, ele é escravo do crime, ele é escravo da mentira. E para libertar, é só o poder de Jesus Cristo. Porque João 8,32 vai nos falar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 também vai nos dizer: se pois verdadeiramente o Filho
Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres do pecado. Quem liberta o homem não é centro de recuperação. Coloca o homem lá, diz que vai libertar da cachaça, do álcool, da maconha. Quem liberta é Jesus. Foi para isso que Deus enviou Jesus, para libertar o homem dos vícios, para libertar o homem do pecado, para dar oportunidade ao homem de se salvar e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele irá voltar. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para onde eu estiver, vós também estejais. Eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Jesus deixou a promessa, e as pessoas possam se perguntar: mas essa promessa eu já ouço há muito tempo, e até agora não aconteceu. Mas a palavra de Deus diz lá no Salmo 91, que 1000 anos para, no Salmo 90, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Possa ser que Deus está dando oportunidade para você, porque cada levantar que você levanta é Deus dizendo para você se arrepender dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que Deus não se compraz na morte do ímpio. Deus não se compraz, tudo se compraz de um homem tirar a vida do outro. Porque o que Deus quer era que todos se salvassem. Mas nem todos, como a Bíblia diz, nem todos que me chamam Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Olha, nem todos que me chamam pelo meu nome vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque até o diabo crê em Jesus Cristo. E Jesus falou: se você crê em Jesus, faz bem você crer em Jesus. Olha, faz bem você crer. Mas os demônios creem e estremecem. Os demônios, eles creem em Jesus e estremecem. Porque foi dado todo o poder ao Senhor Jesus, em cima do céu, na terra, no inferno. Todo joelho vai ter que se dobrar diante do Rei. E quando Jesus voltar, Ele vai julgar todos. Mas Jesus disse: olha, eu não vim para julgar o mundo, mas já tem quem o julgue. Quem é? Essas são as minhas palavras que irão julgar naquele grande dia. Haverá o tribunal de Cristo Jesus, onde estaremos ricos, pobres, todos, baixos, brancos e altos, todos nós estaremos perante a Cristo Jesus. E a Bíblia diz que cada um de nós vai ser julgados conforme o que está escrito no livro, conforme o que você fez na terra, seja bom ou seja mal. Porque hoje as pessoas acham que você salva só porque crê em Jesus. Desse jeito Deus não mandaria Jesus, era fácil. Mas Jesus, Ele teve que vir há 2000 anos sobre a terra para morrer por nós pecadores. Porque se Jesus não viesse, se não houvesse aquele sacrifício de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. É por isso que Deus enviou Jesus para nós, para que Jesus, para que nós tivéssemos o acesso do perdão. Porque quem perdoa o homem não sou eu, não é pastor, não é padre, é Jesus Cristo. Jesus é a porta, Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus é o alvo, é o centro, é o ômega, o alfa, o princípio, é o fim. Jesus, Ele está acima de todas as leis. Mas querem calar Jesus. O Satanás quer calar Jesus na terra, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Se o mundo já é do diabo, ele vai colocar a lei deles. Claro que ele vai colocar a lei. Na China estão matando os cristãos por falar de Jesus. No Brasil não vai demorar, viu? Tem que aproveitar enquanto o acesso está livre. Mas Jesus disse que nos últimos tempos as pessoas iriam me odiar, as pessoas iriam perseguir os cristãos, tudo por amor a Jesus. Jesus disse: olha, vai chegar um tempo em que as pessoas vão me odiar, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir de Jesus, vai querer um tempo, aí chama a polícia para parar o pregador,
Vai chegar um tempo, Jesus diz, que vão matar, como mataram os apóstolos, como mataram Jesus Cristo. Porque Jesus, ele batia de frente com o sistema. Jesus batia de frente com os religiosos. E fizeram o quê? Mataram Jesus. Mas aquele que tem a vida, ele está vivo. Jesus ressuscitou, viu? Jesus está vivo e voltarás em breve. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Porque esse mundo, ele só vai de mal a pior. Homens amantes de si mesmos, blasfemos, pai contra seus filhos, filho contra seus pais, homens se matando por causa de dinheiro, por causa da corrupção, por causa do dinheiro, por causa do ódio, estão se contaminando com o pecado. Assim foi os dias de Noé. O povo comia, o povo bebia, o povo curtia, se divertia. Quando caiu água, matou aquelas pessoas, aquela geração. Porque no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 6, a Bíblia vai nos falar que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano na face da terra. Porque Deus se arrependeu? Porque o ser humano estava demais. O ser humano não queria saber de Deus. O ser humano só queria saber de pecar, de beber, de se prostituir. Aí sabe o que Deus fez? Noé construiu uma arca. Quando Deus olhou do céu, ele disse que não houve nenhum justo sequer. Será que quando Jesus voltar, haverá fé nessa terra? As pessoas estão perdendo as esperanças. As pessoas já não creem mais em Jesus. As pessoas já não creem mais na volta de Jesus Cristo. Mas Jesus disse que nos finais dos tempos as pessoas não iam mais crer. O amor do ser humano iria acabar. Está a prova aí. Hoje o ser humano não ajuda mais o próximo. Se vê um baleado no chão, vai filmar para ganhar fama, para ganhar like. Se vê um passando necessidade, vai fofocar. Ajuda o irmão? Ninguém ajuda. Mas para filmar, para curtir likes, para ter like, para ser as pessoas querem. É por isso que quando um fariseu chegou a Jesus, perguntando a Jesus quem era seu próximo, e Jesus propôs uma parábola para ele. De certo homem desceu a caminho de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, bandidos. E os bandidos espancaram aquele homem, deixaram o meio morto. Aí a Bíblia vai nos falar que passou um sacerdote, olhou aquele homem no chão e foi embora. Nem sequer foi lá ajudar. Passou de longe. Veio Levi, olhou, também foi embora. Mas vinha um samaritano em seu cavalo, viu aquele homem que estava naquele estado e foi lá ajudar. Colocou as suas ataduras, enrolou as suas feridas, levou para uma estalagem mais perto e lá disse aos médicos: olhe, cuida deste homem, e tudo que ele precisar eu vou bancar, eu vou gastar com ele, mas cuida dele. E Jesus respondeu para aquele homem: qual desses três lhe parece o próximo? E ele disse: Jesus, aquele que ajudou com compaixão. Jesus disse para ele: vai e faz o mesmo. Essa geração, se puder, mata o irmão, mata a mãe, mata o pai por causa do dinheiro, mata a mãe por causa da casa. Hoje o mundo está de cabeça para baixo. Aí o filho envenena a mãe, aí o pai mata o filho, o pai está estrupando os filhos. Mas Jesus disse: maldito o homem que confia no outro. Temos que confiar no Senhor Jesus. Os homens de hoje confiando em Lula, confiando em Bolsonaro, confiando no homem. Mas Jesus disse: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Assim como estão as montanhas em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do povo que teme,
O povo que busca a Deus, porque este mundo está cheio de homens, de pessoas fingidas. Diz que ama a Deus, mas o coração está no cigarro. Diz que ama a Deus, mas o coração é no adultério. Trai a esposa, espanca a esposa trai o marido no trabalho. E diz que ama a Deus. Diz que ama a Deus do jeito dela. Mas será que Deus aprova o pecado? Porque hoje o pecado tem expandido de uma forma rápida. Os homens estão cruéis, ingratos, rebeldes, já não ouvem mais a voz de Deus. Aí Deus vai fazer como fez lá em Sodoma e Gomorra, vai fazer também como lá em Noé, porque Deus, ele é justiça. Deus, ele é justiça. Só que as pessoas estão acostumadas com Deus de amor, com Deus das prosperidades, com Deus do que vai dar a bênção, mas não querem ouvir que Deus é um fogo consumidor. E se você morrer no pecado hoje, a sua alma, sabe para onde vai? Ela vai para o inferno, se você morrer no pecado. É por isso que eu estou hoje aqui, para alertar sua alma. Efésios 5,14 vai dizer: desperta você que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te resplandecerás. Por que você não vê nesses templos religiosos pregar sobre o inferno? Você acha que eles vão pregar? Porque hoje as pessoas têm mais medo do inferno. Hoje, se você perguntar, ninguém vai dizer que quer ir para o inferno. Mas será que você está obedecendo a palavra de Deus? O homem, ele só tem uma vida só. Aí o homem está gastando na cachaça, no cigarro, está acelerando a morte. Mas Jesus, ele veio para dar vida. Jesus, ele veio para dar vida com abundância. É por isso que quando Jesus voltar, primeiramente ele vai ressuscitar os mortos em Cristo Jesus. E não ressuscitar aqueles que morreram em Cristo para a vida eterna. Aqueles que morreram vão ter a oportunidade de ressuscitarem e morar com Cristo Jesus. Olha que maravilha. Mas aqueles que morreram sem Cristo, no pecado, que preferiram o mundo, as baladas, as curtições, os funks, preferiram satisfazer a carne, vão ser ressuscitados para o desprezo eterno. E a Bíblia diz que lá no desprezo eterno é onde o fogo nunca se apaga, e é onde o homem morde sua língua e chora. Mas Jesus, ele veio para dar vida. Porque quando Jesus foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, aleluias, o tentador foi tentar Jesus. E lá no deserto, eu posso imaginar que Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, mas estava sendo confortado pelo Espírito Santo de Deus. E lá o diabo, ele se apresentou até Jesus e disse: Jesus, você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pão e mata a sua fome. Olha, o diabo, ele é tão astuto. O diabo, ele conhece a Bíblia, viu? O diabo, ele vem disfarçado. A Bíblia diz que ele vem transfigurado até de anjo de luz. Olha, o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Aí as pessoas estão no engano, no pecado. Olha, eu recebi um milagre, é o diabo. Olha, eu recebi é o diabo, sabe por quê? Tem coisas que o diabo, ele se transfigura de anjo. As pessoas estão na idolatria, estão servindo a imagens. Aí desaparecida me curou, foi o diabo. Porque o diabo, ele se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. E o diabo, ele usou a palavra de Deus, viu? O diabo, Satanás, era um anjo de luz. Satanás era um querubim que vivia lá no céu. Se rebelou contra Deus, caiu do cavalo. Por isso que foi expulso do céu, ele e os seus anjos. Eles estão na terra. No mundo espiritual você não enxerga, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles enxergam, viu? Aqueles que têm Cristo Jesus, Jesus, ele revela o oculto profundo. Mas há uma pessoa carnal que não tem Jesus, ele não enxerga. Porque o pior cego não é aquele que nasce de nascença cego, é aquele que vê as coisas e não quer enxergar. O pior cego é esse, onde Deus está avisando para a humanidade:
se arrepender, e as pessoas estão brincando, estão se divertindo. Mas a Bíblia diz que Deus ele não faz nada antes que avise a humanidade. É por isso que hoje estou aqui anunciando, porque você não será mais inocente a partir de agora, porque você está ouvindo o Evangelho, você está ouvindo o arrependei-vos, você está ouvindo a verdadeira mensagem, e Jesus te chama hoje: vinde a mim todos vocês que estáis cansados, oprimidos e sobre vós carregados, que eu vos aliviarei. Porque o Senhor é manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, é só em Jesus, porque religião não dá descanso, religião põe fardo. Diz que o homem tem que dar dízimo, tem que dar dinheiro, porque senão está roubando a Deus. É mentira. O Evangelho não cobra R$1 do seu bolso. Para de seguir esses pastores mentirosos, porque eles só querem dinheiro, só querem lucrar. O Evangelho hoje está podre. O Evangelho hoje é só da prosperidade. Mas Jesus disse: dai de graça e recebei de graça. Jesus não cobra R$1 do seu bolso para a salvação, amado. Jesus não cobra nada para você se salvar. Sabe o que Jesus quer de você? É que nós se arrependa dos nossos pecados. Jesus deu uma ordem: ele pregar e pelo mundo inteiro faça essa ordem. Glória a Deus. Mas Jesus disse: vão pelo mundo, fazeis discípulos em meu nome, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vão e fazeis discípulos em todas as nações, batizando-me no nome do Pai e do Filho. Hoje eles querem erguer templos. Hoje os falsos pastores não estão preocupados com as almas, estão preocupados em arrecadar dinheiro. Hoje o que mais tem é artistas cobrando a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus para extorquir dinheiro. Usa a palavra de Deus para abusar a fé da pessoa. Estão usando a palavra de Deus para a pessoa vender casa, vender o carro, e diz que Deus vai dar dobro. Deus não vai dar nada, porque Deus não dá dinheiro a ninguém. A salvação é de graça, mano. A salvação é gratuita. Jesus já pagou. Jesus já pagou sua alma na cruz do Calvário. Jesus já pagou você. Tem que você deve a Jesus, mas não é dinheiro. Aí hoje na terra os falsos profetas diz que se a pessoa não dá dinheiro está roubando a Deus. Como vai roubar Deus se Deus é o dono do ouro e da prata? Deus, ele não necessita de nada. E a palavra de Deus vai dizer que quando Estevão estava disputando com os religiosos, hoje não é diferente, está cheio de religioso. Mas a minha religião é a melhor. Mas venha para a Assembleia que lá Jesus está. Aí o outro venha para a Católica que Jesus está aqui. Será que Jesus está dividido? Será que o corpo de Cristo está dividido? Hoje vários templos abertos. O corpo de Cristo não está dividido. Jesus ele é Espírito. Jesus procura aqueles que adoram o Pai em Espírito e verdade. Olha o que a Bíblia diz aqui. Lá no livro de Mateus 24. Essa passagem aqui é muito pregada pelos mensageiros. Sabe por quê? Porque aqui alerta muito. Aqui Jesus fala dos seus sinais, da sua volta. Aqui Jesus alerta. Olha o que fala. Jesus saiu do pátio do templo. E quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Aqui não ficará uma pedra em cima de outra. Tudo será destruído. Os discípulos disseram: olha, que edifícios bonitos, que prédios luxuosos. E Jesus disse: está vendo tudo isso? Não vai ficar pedra, vai ser tudo destruído aí. Vai ser tudo destruído. Porque como a Bíblia diz lá em Sodoma e Gomorra, quando as pessoas plantavam, edificavam, construíam prédios, construíam casa, quando ela saiu, choveu fogo e consumiu tudo. Tudo virou cinza. Porque do pó viemos e do pó retornaremos. Eu e você somos pó. Do pó viemos, assim como viemos nu no ventre da nossa mãe, nu voltaremos, sem levar dinheiro, sem levar carro, sem levar nada. Você não vai levar nada desse mundo. Mas se você tiver Jesus Cristo, você vai ter a vida eterna, viu? Mas se você tiver o Senhor Jesus, morrer com Cristo, porque Paulo ele falava: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Quem tem Jesus não tem medo de morrer. Quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Ele não tem medo, porque ele passa da morte para a vida. Mas hoje as pessoas não querem ter vida. As pessoas não querem ter a vida em Jesus Cristo. É por isso que estão mortas espirituais. Porque aquelas pessoas que não entregaram a sua vida a Jesus ainda, eles estão mortos. E se você morrer sem Jesus, há dois caminhos: a da vida eterna e a da condenação eterna. Qual caminho você está trilhando? Qual caminho você está escolhendo nessa terra? Porque Deus deixou para o homem decidir. Tem dois caminhos. Tem o céu, que leva à vida eterna. Também tem o inferno, que leva à condenação eterna. Há dois caminhos para o homem seguir. Mas Jesus diz que o segundo caminho, a porta era larga. Olha o que Jesus já dizia: a porta é larga, o caminho é largo, e muitos estão indo pelo caminho da facilidade. Muitos não querem renunciar a Cristo. Muitos não querem negar o seu eu. Muitos não querem deixar a bebida, não querem deixar o Vasco, o Flamengo, a idolatria. Tem coragem de gritar gol, mas não tem coragem de gritar glória em público. É uma geração que só honra a Deus com os seus lábios, mas o vosso coração está longe do Criador. Está longe. Muitas pessoas estão longe de Deus. Acham que está perto, acham que Deus está escutando, mas o coração está longe. Mas Jesus ele falava, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você não chama pelo nome de Jesus? Se humilhasse, olha o que Jesus quer: se humilhasse, se orassem e se convertessem dos seus maus caminhos, eu os ouviria. Olha o que Deus falou: eu os ouviria e sararia a sua terra. Mas o povo não quer se humilhar. Mas o povo não quer se humilhar pelos seus pecados. O povo não quer clamar por Jesus, mas quer clamar por Aparecida, por São Jorge, por Iemanjá. O ano mal acabou, e quando você liga o jornal é só acidente. Acidente de moto, porque o final de ano é só isso: cachaça, sexo, maconha. E o diabo age mais nessas festas, nessa final de ano. É onde ele está levando muitas almas para o inferno. Muitas almas estão partindo sem conhecer a Jesus. Muitas almas estão partindo. Muitos jovens estão partindo com 15 anos, com 20, com 12, com 13. Estão partindo sem a salvação. Estão partindo sem conhecer Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não está pendurado numa cruz. Jesus, ele ressuscitou. Olha o que a Bíblia vai falar aqui ainda. No verso 24, capítulo 24, verso 13 e diante. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Olha, os discípulos chamaram Jesus em particular. Disse: Jesus, nos conta aí quando é que vai acabar o tempo, o fim. Quando é que tudo vai acabar, Jesus? Essa terra tem data, viu, de validade.
Como nós temos data de validade, assim a terra também tem. Vai acabar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa terra está predestinada para destruição. Assim como os seres humanos, aqueles que rejeitaram a Cristo, irão ser destruídos, porque rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua chamada. Porque estou aqui apenas como mensageiro. Não estou aqui para adular você a vir até Jesus, não. Porque a Bíblia diz que você só pode vir até a Deus, você só pode vir até Jesus se for por Deus. Ninguém pode vir até a mim se não for por Deus. É Deus quem escolhe. Eu estou aqui apenas como mensageiro para alertar você. E se a semente cair em uma boa terra, dará frutos. Jesus disse: quem é minhas ovelhas vai ouvir as minhas mensagens. Quem é minha ovelha vai ouvir e vai praticar. Mas quem for bode não vai ouvir a mensagem. Porque hoje as pessoas ouvem, mas quando está lá mais na frente, vai para sua casa, esquece da mensagem, esquece o que foi pregado. Porque a mensagem de Deus é para que o homem se arrependa. Jesus está chamando as pessoas para o arrependimento. Jesus está chamando todos os dias, e o ser humano não está percebendo. Assim, olha, os dias de Noé era construindo a arca. Eu posso imaginar, e as pessoas zombavam. Vai chover nada. Aqui nunca choveu, Noé. Você acha que vai chover 40 dias e 40 noites sem parar? E as pessoas desacreditavam. Eu posso imaginar quando Deus fechou a arca. Olha quantas pessoas se salvaram, só Noé e a sua família. Fora os animais. Os animais estão mais obedientes do que o ser humano. Os animais deram a voz de Deus, ouviram a voz de Deus. Os animais ouviram a voz de Deus e entraram na arca. Hoje o ser humano, Deus fala com o ser humano. Hoje o ser humano zomba. Hoje o ser humano, eles rejeitam a palavra de Deus. Eles não querem saber de Cristo, porque é para viver no pecado. Eles não querem Jesus, porque querem viver na bebida, querem viver no mundo. Mas Jesus disse: filhinhos, não ameis o mundo, e nem que no mundo há. Mas Jesus disse de novo: olha, buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as coisas vos acrescentarás. Todas as coisas Deus vai acrescentar. Busquem primeiro a salvação, porque não é todos que morrem e vai para o céu, não. Se fosse desse jeito era fácil, né? Morre um na bebida, no tiro. Ah, mas eu só creio em Jesus, irmão, vou para o céu. Só crer não faz salvo, viu? Tem que obedecer aqui, ó. Só crer não faz, porque Satanás cria, foi expulso. Imagina nós, seres humanos pecadores, porque todos nós somos pecadores. Não tem ninguém melhor que ninguém. Ninguém que é santo, todos nós é pecador. Todos nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus, você precisa. Porque Jesus, Ele é o canal, Ele é a porta da salvação. E se você não entrar por essa porta, você não vai achar pastagem. Mas o povo quer entrar pela porta da Assembleia, quer entrar pela porta da Universal, para dar dinheiro, para fazer campanha. Jesus não mandou ninguém fazer campanha. Jesus não mandou você fazer voto de envelope. Jesus não mandou você depositar 100 reais de envelope. Jesus disse, quando Jesus vinha 2000 anos na terra, Jesus dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A pregação de Jesus era isso: arrependei-vos porque é chegado. E quando Jesus vinha, Jesus curava, Jesus ressuscitava morto, Jesus falava, Jesus fazia o cego enxergar, Jesus fazia o paralítico andar, Jesus curava, Jesus transformava. Hoje o evangelho é só dinheiro. Hoje o evangelho é só pedição de dinheiro. Hoje o evangelho está uma porcaria. Hoje o evangelho é só dinheiro. Mas para orar pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas, eles não fazem. Mas se você tiver dinheiro, você é bem-vindo nos templos. Mas se você não tiver, é do banco para fora, viu? Você acha que Jesus vai pedir seu dinheiro? Mas o evangelho falso está sendo pregado também, para enganar as pessoas. Vamos continuar aqui. E a palavra de Deus diz aqui, olha: quando os discípulos chamaram Jesus em particular, perguntaram: Jesus,
Quando será o sinal da sua volta? Jesus respondeu: tomem cuidado. Olha o que Jesus falou: tomem cuidado, aleluia, para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo. Quando ouvirem barulhos de batalhas ou notícias de guerras, tudo isso vai acontecer. Olha o que Jesus já estava falando. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Jesus, ele já estava alertando os discípulos: olha, vocês vão ouvir guerras, notícia de mortes, que pai matou seus filhos, que pai está estrupando filha. Vocês só vão ver notícias ruins. Mas Jesus disse: não se apavore, não tenham medo, porque é nisto que isso aconteça. Jesus disse: para Jesus voltar tem que acontecer. Jesus disse: vai acontecer morte, terremotos, miséria, fome sobre a terra. Tem que acontecer, porque Jesus, cada vez que ele se aproxima, a terra estremece. Cada vez que Jesus está se aproximando, a terra vai passando por dores de parto. E a Bíblia diz: uma nação vai guerrear contra a outra. Está aí as religiões. A nação é religião, viu? É religião disputando quem é melhor. A evangélica diz que é melhor, a católica também diz que é melhor. As religiões estão disputando quem abre templo é melhor do que a outra. Foi o que Jesus disse: uma nação vai guerrear contra a outra. Aí diz aqui: e um país atacará o outro em vários lugares. Você não viu as notícias de Israel bombardeando, o Irã atacando o outro? Vários países vão entrar em guerra, Jesus disse. Tudo isso é cumprimento da palavra. Vamos continuar aqui. Vai guerrear contra outro. Um país atacará outro e vai em vários lugares. Olha o que Jesus disse aí: em vários lugares haverá faltas de alimento. Haverá falta de alimento e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Serão como as primeiras dores de parto. Depois, olha aqui, Jesus já está falando com o povo dele, essa parte. Jesus já está falando com aqueles que servem a ele. Olha o que Jesus disse: depois vocês serão presos. Aquele que obedece a Jesus, assim como aquele seguidor de Cristo como eu, vai ser preso por amor à palavra. Olha o que Jesus disse: depois vocês vão ser presos. Aqui Jesus está falando com o povo dele. Vocês serão presos, entregues para serem maltratados. Olha lá a resposta da China: matando os cristãos. Lá já proibiu, viu? Falar de Jesus lá já é proibido. Lá eles não falam mais de Jesus, se falar já matam. Glória a Deus. Serão presos, entregues para seres maltratados, e vocês serão mortos todos os dias. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Jesus disse que as pessoas vão odiar os seus seguidores por falar de Cristo Jesus. As pessoas vão odiar de ouvir o nome de Jesus. Olha o que Jesus disse: todos vão odiar por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas, que já estão no mundo, aparecerão e enganarão a muitos. Está aí aquele jovem Miri, aquele Miguel, um falso profeta, é outro. Quanto ele, quanto Valdomiro, quanto Sila Malafaia, é tudo falso profeta, só querem dinheiro. Prega um evangelho. Aquele outro que prega só o Salmo 91 também, tem um que usa só anel no dedo, não esqueci o nome dele. Mas o povo só gosta de falsos profetas. E disse aqui: então muitos falsos profetas vão aparecer e enganarão muita gente.
A maldade, olha o que Jesus disse, a maldade vai se espalhar. Tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme, olha o que Jesus disse, mas quem ficar firme até o fim, será salvo. Lembrei o nome do falso profeta, é Bruno Leonardo, que muitos seguem, pode estar ouvindo só a oração dele, mas muitos não têm coragem de chegar em casa, botar o seu joelho e orar. Aleluias. Jesus ele deixou esse alerta aqui em Mateus 24, que nos finais dos tempos haveria guerras, terremotos, o amor de muitos esfriaria, iam guerrear nação contra nação, reino contra reino. Jesus disse: vai haver falta de alimentos sobre a terra. As coisas estão caras, o alimento está aumentando, o salário de um trabalhador mal dá para sobreviver. Ainda imagine quem mora de aluguel. Para sobreviver nessa terra está cada vez mais estreito, o negócio está apertando. Foi como Jesus disse, que nos finais dos tempos iam ser trabalhosos, tempos difíceis, e nós estamos vivendo esse tempo, viu? Tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas Jesus disse: aquele que se manter firme, aquele que obedecer a Deus, olha, aquele que fica firme até o fim será salvo. Aquele que suportar o sofrimento com paciência, que Deus ama aquele que sofre o sofrimento com paciência. Deus ele conhece nosso sofrimento, Deus ele conhece nossas necessidades. A Bíblia diz que antes de nós orarmos, Deus ele já conhece o que você ia falar. Deus ele já conhece, irmão, o seu deitar, o seu levantar. Muitas pessoas passam por sofrimento, grandes lutas, e meu Deus, será que não vai acabar essa luta? Mas Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele deixou essa mensagem: olha, no mundo vocês terão aflições, perseguições. Sei que não é fácil nessa terra, mas Jesus disse: tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo, vocês também vencerão. Porque eis que estou convosco até a consumação do século. Se Jesus prometeu estar conosco, então por que se preocupar com o dia da manhã? Só pertence a Deus. É por isso que nós temos que entregar nossa vida a Jesus, amado. Não perca tempo neste mundo. Esse mundo é passageiro, esse mundo é ilusão, esse mundo ele vai ser destruído. Precisamos entregar nossa vida a Jesus. Isaías 55:6 vai nos falar: buscai o Senhor enquanto há tempo, olha, invocai o seu nome enquanto está perto. Nós temos que invocar o nome de Jesus enquanto está perto, enquanto o Espírito Santo está na terra. É tempo de nós buscar mais a Deus. As pessoas já não estão mais buscando a Deus, as pessoas perderam a intimidade, estão se afastando de Deus cada vez mais. Aí Deus ele quer ter uma intimidade com você, mas você está tão ocupado com festa, com bebida, com prostituição. E como é que Deus vai falar com você? A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Jesus ele bate na porta do coração do homem todos os dias, mas o ser humano está com seus ouvidos tapados, o seu coração está duro, porque a Bíblia diz que o diabo ele cegou o entendimento de muitos. É por isso que muitos não querem vir para Jesus, porque estão cegos pelo pecado, estão cegos porque o diabo ele oferece os prazeres dessa terra. Se a Bíblia diz que o mundo já é dele, então ele vai oferecer maconha, cigarro, festa, prostituição, dinheiro, para você se afogar na lama e você se afastar de Deus, até você perder sua alma. O diabo ele faz isso. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você fica vulnerável para o diabo. Mas quando você se aproxima de Deus, quanto mais você diz: olha, não para a cachaça, não para o cigarro, não para a prostituição, não para a mentira, você se conecta com Deus. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando vocês começarem a sujeitar a Deus, o diabo vai fugir de vocês. Quando vocês começarem a clamar pelo sangue de Jesus, que tem poder, quando vocês reconhecerem que é pecador, o Senhor os ouvirá.
É tempo de nós clamarmos ao Senhor. Os dias estão passando rápido. O relógio de Deus não para. Cada dia que se passa, a gente vai envelhecendo. E o que nós temos fazendo para agradar a Deus nessa terra? Temos que agradar a Deus. A nossa vida que Deus deu, o sopro de vida que você respira, é para louvar a Deus, é para agradecer pelo seu acordar, pelo seu levantar. Seja grato por Deus. Seja grato. Corra para Jesus enquanto há tempo. Saia deste mundo. Esse mundo é ilusão. Esse mundo só oferece, amado, coisa ruim. Tanto jovem de 15 anos na maconha, no crack, aí se envolve com as facções. Aí a Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe. Aí hoje os adolescentes estão dando mais trabalho para os pais. Pense numa geração do século 21 que os filhos estão rebeldes. É por isso que estão morrendo. Criança de 15 anos casando com homem, se envolvendo na prostituição, com 15, com 14 se engravidando. Aí sai de casa, quebra a cara lá na frente, se envolve com o traficante. Aí o traficante espanca, porque não ouviu a voz dos pais. É por isso que os pais estão sepultando seus filhos. Era para os filhos sepultar os pais. Está ao contrário nesse mundo. Hoje é os pais que estão pagando os preços do filho. É os pais que estão sepultando os filhos por causa da rebeldia. Uma geração que não conhece a Deus. O inferno está cheio de pessoas que disseram que ia mudar, mas não mudaram. O inferno está lotado de pessoas que negaram a Jesus, que não aceitaram como seu único Salvador. Jesus, ele só quer isso de você, que você confesse seus pecados e abandone. Só isso que Deus quer de você. É difícil abandonar os pecados. Outrora eu vivia na cachaça, eu vivia fazendo a vontade do diabo, vivia em festa, vivia tomando droga, atrás de corpo, que é ilusão. Muitos jovens adolescentes atrás de um corpo, academia, né, quer ficar bonito. Eu vivi assim 8 anos, injetando droga, porque ali é uma ilusão que o diabo coloca na mente. Eu vivia 8 anos escravizado, me entupindo de droga. Todo o dinheiro que eu pegava era droga. Mas aquele maior chegou na minha vida. Jesus Cristo me libertou. Jesus Cristo me deu um banho do Espírito Santo. E hoje estou aqui para dizer para você que Jesus liberta o homem do álcool, o homem da bebida, o homem da prostituição, seja qual pecado for. Jesus liberta, Jesus cura ainda. Jesus ainda é Deus. Deus, ele não mudou. O que era pecado no passado é pecado hoje. Só que a geração está moderna hoje, né? A geração hoje é tudo tecnologia. Hoje os falsos profetas não abrem nem mais a Bíblia. É tudo no telão agora. Hoje a tecnologia está aumentada, está avançada. Mas para falar com Deus, amado, continua ainda o joelho no chão. A tecnologia pode aumentar, mas para falar com Deus, você tem que colocar seu joelho no chão. Para falar com Deus, tem que colocar o joelho no chão e confessar os pecados. Deus, ele se compraz naqueles que vão até Ele, naqueles que querem a Jesus. Quando João viu Jesus vindo, aqueles discípulos teve uma oportunidade tão grande, amado, de verem Jesus e crucificaram Jesus, os povos judeus. Quando João viu Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é Jesus, não é Pedro, não é Maria, não é aparecer. É Jesus Cristo quem tira o pecado. É Jesus quem transforma. Jesus ainda faz o cego enxergar. Jesus ainda faz o mudo falar. Jesus ainda faz o paralítico andar. É só você crer. Ainda Jesus cura do câncer. Ainda Jesus cura da depressão. Jesus cura. Só que o evangelho de hoje já não tem mais autoridade.
A autoridade deles é pedir dinheiro. Mas ainda tem homem de Deus, viu? Sobre a face da terra. Ainda tem, como Elias disse. Ainda Deus disse: Elias, ainda tem 7.000 que não se prostraram a Baal. Ainda tem 7.000 que não se prostraram a Astarote. Ainda tem 7.000 que não se prostraram ao dinheiro, ao mamão, que se adoram somente ao Senhor Jesus. Ainda tem homens de Deus sobre a face da terra, apregoando a verdade. Aproveitem enquanto vocês têm a oportunidade de se arrependerem e de se salvarem, porque a sua vida e a minha vida é como uma neblina, é passageira. Hoje nós estamos bem, mas ou amanhã ou mais tarde, ninguém sabe. Ninguém sabe se vai chegar em casa ou se vai virar um ano. Quantas pessoas não morreram já em acidente? Quantas oferendas não oferece para os demônios, para a encruzilhada, para virar carro, para fazer o casamento acabar? Irmão, o mundo é assim, o mundo espiritual. Os demônios estão trabalhando muito no final de ano. Muitas pessoas morrem empregadas. É a família que não tem o conhecimento da palavra. Eita, que Deus bote num bom lugar. Deus, ele vai botar no bom lugar aqueles que confessaram seus pecados. Deus vai botar aqueles no bom lugar, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Não só creu só de boca não, mas obedeceram a sua mensagem. O que adianta dizer que crê e você não obedecer? Tem que obedecer. Assim é o pai, quando corrige um filho. Ele não batia no filho para corrigir. Meu filho não é desse jeito. Aí o pai ia lá, batia, o filho chorava. Assim é Deus. Deus, ele corrige a quem ele ama. E o corrige de Deus é esse: para que o homem deixe o pecado, para que o homem abandone o pecado. Mas o evangelho de hoje não prega sobre o pecado. Só prega que Deus é bênção, Deus é vitória, eita, que Deus abençoa a sua vida. Eles só pregam isso. Mas pregar para o povo se preparar para a volta de Jesus, não estão se preparando. As pessoas não estão preparadas. As pessoas não estão preparadas para a volta de Jesus. É por isso que Deus está levantando homens e mulheres para pregoar, para dar oportunidade a você nesta noite. Você tem uma oportunidade. Lembre-se, se você morrer sem essa oportunidade, Deus, ele vai mostrar naquele dia, oferecendo a você nesta noite a oportunidade da salvação, e você rejeitou. Possa ser seu último ano na terra, possa ser sua última noite nessa terra, e você dormir sem aceitar Jesus Cristo, sem entregar sua vida a Ele. Nós não somos nada sem Jesus Cristo. O homem, ele não é nada sem Jesus. O homem sem Deus, ele não é nada. Ele não vai chegar a canto nenhum. Nós precisamos de Jesus Cristo para a salvação da vida eterna. Se não for Jesus, não tem salvação. Se não for Jesus, não existe salvação. É por meio de Jesus, pela graça do Senhor Jesus, que somos salvos. Porque se não fosse pelos escolhidos, amado, nenhuma carne se salvaria. Se não fosse pelos escolhidos de Deus, nenhuma carne se salvaria. Os tempos de Noé, as pessoas não davam ouvidos. As pessoas diziam: aí é um louco, aí é um fanático pregando Jesus, é mais um louco qualquer. Assim eles diziam. Mas é loucura para aqueles que estão no pecado, é loucura para aqueles que estão no mundo. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, é poder de Deus. Você sabe o que é o Senhor pegar uma pessoa que está na feitiçaria, uma pessoa que está na droga, uma pessoa que vendia droga, que ficava no crime, agora fazer um filho de Deus? Aquele que vendia droga não vendia mais? É isso que Jesus, ele veio pelos pecadores, para que os pecadores venham ter a vida com abundância. Jesus, ele veio para o drogado, para que ele se liberte. Jesus veio para aqueles que vivem vendendo droga, para aquelas que estão prostitutas, para aqueles que vendem seu corpo. Jesus, ele quer libertar. Mas você tem que abrir o coração. Você tem que abrir em sinceridade para Deus. Porque não adianta, amado, nós confessar o pecado para Deus e amanhã está lá na festa. Agora eu vou confessar ao Senhor: ó, Jesus, me perdoe que eu bebi. Aí amanhã está voltando de novo. Isso não é perdão. O perdão tem que ser sincero.
Deus ele vai dar o perdão se você for com o coração sincero, amém? Mas que Deus abençoe a cada um que ouviu esta mensagem. Compre uma Bíblia, comece a ler a palavra de Deus. Não siga a religião, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quer conhecer Jesus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai em secreto. Quer conhecer Jesus? Compre uma Bíblia, comece a ler, peça a Deus. Olha o que a Bíblia diz: se você sente falta de entendimento, peça a Deus que Ele dá. Deus me dá entendimento para ler a tua palavra, e Deus Ele vai dar. Deus me dá entendimento, Deus Ele vai lhe dar entendimento para você ler a palavra dEle. E quando você começar, amado, a ler essa palavra aqui, você vai ver que os seus olhos vão se abrir, viu? No dia que você começar a ler essa palavra aqui, seus olhos vão se abrir, e você vai ver que estava cego neste mundo, porque Deus Ele deixou o manual, o guia. Deus Ele enviou o seu, Jesus Ele enviou o seu Espírito Santo, e hoje nós temos o Consolador para nos consolar nas angústias, nas fraquezas. É o Espírito Santo que nos fortalece. É por isso que hoje estou aqui pregando a palavra, porque o Espírito Santo de Deus me dá força. O Espírito Santo de Deus ainda manda eu prosseguir, mesmo eu ainda fraco. É como o apóstolo Paulo disse: Senhor, é mesmo nas minhas fraquezas, o Senhor se aperfeiçoa é na fraqueza, nas angústias, nas perseguições. O poder de Deus Ele se aperfeiçoa na fraqueza. É quando o homem está fraco, é que Deus chega, que Deus fortalece. Então eu digo para vocês: não se desanime, busca Deus. Jesus Ele está voltando. Os sinais estão aí na terra, só que as pessoas estão que nem Tomé, estão incrédulos, não estão crendo em Jesus. Mas a sua volta, os seus sinais estão acontecendo. A mensagem está sendo apregoada como um testemunho para esta geração, amém? Que Deus abençoe a cada um que vai para a sua casa, que vai para o seu trabalho. Que Deus abençoe. Compre a Bíblia, leia a palavra de Deus, busque a Deus. Só Jesus salva, viu? Lembre-se disso. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida e a esperança para nós. Não é a política, não é Bolsonaro, não é Lula, é Jesus. Só Jesus pode mudar esse mundo, amém? Mas que Deus abençoe mais uma vez essa rica oportunidade de estar aqui anunciando o Evangelho da salvação. E até a próxima, se Deus permitir, amém.